Vamos fazer o corpo do macaquinho. Para fazer o corpo, vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Opa! Dois pontos baixos, um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador e vamos ficar com 24 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 5. São 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 30 pontos. Na carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 36 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 7. São 5 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 42 pontos. 5 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Nós vamos ficar no final da carreira 8 com 48 pontos. Vamos fazer na carreira 9, 7 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com 54 pontos. 7 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 10 até a carreira 17, vamos fazer de 54 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo 8 carreiras, depois a gente volta para continuar. Concluímos as 8 carreiras de ponto sobre ponto, agora nós vamos fazer a carreira de número 18. Vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 48 pontos. Na próxima carreira, na carreira 19, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 42 pontos. 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, a carreira 20 e a carreira 21, de 42 pontos baixos. Então, vamos fazendo 2 carreiras, depois a gente volta para continuar.
Na próxima carreira, que é a carreira 22, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 36 pontos. 4, 5 e uma diminuição. Repetimos a sequência até chegar de volta no marcador. A carreira 23 e 24, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, de 36 pontos baixos. 2 carreiras sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer agora 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira 25 com 30 pontos. Fiz 4 pontos baixos, vou fazer uma diminuição. E vamos repetir até chegar de volta no marcador. Vamos fazer novamente 2 carreiras de ponto sobre ponto, de 30 pontos baixos. A carreira 28, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. A carreira 29 e 30, nós vamos fazer agora de ponto sobre ponto, de 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer mais estas 2 carreiras e finalizamos o corpo. Finalizamos o corpo do macaquinho. Encerrei com um ponto baixíssimo, deixei só um pedacinho de fio para fazer o arremate. Não precisamos deixar fio nesta parte, nós deixamos na cabeça para fazer a costura. Concluímos todas as partes do nosso macaquinho. Eu quero mostrar para vocês a posição para a gente prender. Então, nós colocamos enchimento primeiro, colocamos nas patinhas. Eu sempre gosto de deixar, quando é nas patinhas, nos pés, né, nas pernas e nos braços, um dedo mais ou menos sem enchimento para fazer a costura e para ele ter esse movimento depois. Se a gente enche muito, ele não tem o movimento. Então, eu sempre deixo um dedo mais ou menos sem colocar enchimento no final. Coloquei nos pés, nos braços, no rabo dele, na cauda, não vou colocar enchimento. Se vocês preferirem, podem colocar. Eu vou deixar sem colocar enchimento para ele ficar bem molinho, né, o rabinho dele. Colocamos enchimento no corpo. Vamos ver agora, bem detalhado, como a gente faz para prender, para ele ficar com a carinha bem harmoniosa do macaquinho, né, gente? Então, nós vamos contar a partir do anel mágico 12 carreiras para colocar as orelhas. E aqui eu contei a distância dessa parte que tem um biquinho aqui, eu contei 7 pontos de distância da orelhinha. Do outro lado, a mesma coisa. 7 pontos de distância e aqui em cima 12 carreiras. Vamos prender ela assim, curvadinha, né? Conforme é o desenho da orelha do macaquinho. O focinho nós vamos colocar logo abaixo dos olhos, bem centralizado. Ó. Aqui não tem erro, é só centralizar bem essa parte do focinho 2 com o focinho 1. Eu costumo colocar enchimento só depois que eu tô quase no final de prender. Então, a gente prende até quase o final, deixamos uma aberturinha e colocamos enchimento depois, que facilita pra gente prender. Prendemos primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima, que é, né, o focinho 1 e o focinho 2. Eu não vou mostrar neste vídeo como fazer a costura, porque eu tenho um vídeo no canal bem completo sobre costura. Inclusive, essa costura de focinho, costura de orelha, que eu mostrei uma forma bem prática de fazer. Eu vou deixar para vocês aqui no cantinho o card
deste vídeo para vocês assistirem, para quem tem dificuldade de fazer a costura. Ele é bem completo, então eu não preciso mostrar de novo neste vídeo. E o restante das partes para montar, o corpo é independente, ele não tem, ele é igual, né? Ele é uniforme, é igualzinho, então não tem muito, qualquer lado que for colocar aqui, posicionar na cabeça, tá ok. Então, nós vamos posicionar o corpo, vamos prender na cabeça. Também mostro nesse vídeo como fazer essa costura, que fica bem feitinha, bem bacana. Vamos posicionar os braços. Pode ser na segunda carreira do corpo, ó. Sempre cuidando pro dedinho, esse dedinho que a gente fez ficar pra frente, dos dois lados. E a parte das perninhas, nós vamos posicionar. Eu sempre gosto de colocar no anel mágico, me guio, né, pelo anel mágico, um pouco inclinadinho assim os dois. Quando ele ficar sentadinho, ele vai ficar com a perninha um pouco aberta, ó. Um pouco inclinado, não muito. É formando um leve V, como eu sempre falo aqui. Também mostro como prender neste vídeo da costura. Cuidando também daí pro pé ficar virado pra frente, né, gente? Não... né? Quando a gente prende, a gente sempre cuida desses detalhes todos antes de começar a costura. Então, vamos fazer a costura, depois a gente volta para ver como ficou e a gente tira mais algumas dúvidas que ficou na posição. Eu mostro ele preso, que é mais fácil de visualizar. Finalizei de costurar todas as partes do macaquinho. Os braços, então, nós costuramos... Deixamos uma carreira, costuramos na segunda do pescoço, dos dois lados, bem alinhados com a orelhinha. Lembrando de cuidar para o dedinho ficar para frente. Aqui, como eu comentei, um V. Eu gosto de costurar assim, formando um V atrás, para ele ficar sentado com as perninhas abertas, ó, que fica bem bacana. O rabo, a gente costura... Vamos ver quantas carreiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras deixamos de distância do anel mágico. Bem centralizado também. Daí, como eu comentei, eu não coloquei enchimento. Se vocês quiserem que ele fique um pouquinho mais firme, podem colocar enchimento. Na medida que vocês forem fazendo, já dá pra colocando enchimento, porque quando ele é assim... fininho, fica mais difícil de colocar, ele pode embolar. Então, quando a gente vai fazer uma peça assim fininha, a gente já vai colocando enchimento na medida que a gente for fazendo ela. Agora, eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer um bordadinho do focinho. Então, nós vamos colocar a mesma linha que a gente usou para fazer o corpo na agulha. Vamos entrar aqui embaixo, no final, onde vai ser... como se fosse um risquinho da boca. Esta é a nossa carreira do meio, deixamos uma, né? E vamos na de baixo. Vamos sair em um dos pontos aqui em cima. Aqui nós medimos assim, bem parelhinho com o final do olho e aqui também. Então, vamos puxar o fio, deixamos um pedacinho aqui para depois fazer o arremate. Nós vamos fazer algumas voltas, bem simples. Cuidamos para o fio ficar bem parelhinho, para ficar um bordado bonito. Assim já está ok essa quantidade. Voltamos aqui embaixo,
Agora, a gente vai fazer um ponto aqui, ó. Vamos esconder ele aqui embaixo, vamos voltar na boca. Podemos fazer 2 vezes para ficar um pouquinho mais forte. Passamos 2 vezes, então. Aqui a gente só dá um nozinho, ó. Depois nós escondemos lá pra dentro. Não apertamos muito. Passamos o fio lá pra dentro. Ó, a gente puxa o nozinho e já vai lá pra dentro. Este aqui também a gente pode só puxar com a agulha. Ó. Cortamos. Vamos fazer agora correntinhas para colocar aqui em cima da cabeça, como se fosse o cabelinho, o pelo do macaquinho. Então, vamos fazer 20 correntinhas, subimos 20 correntinhas. Unimos com a primeira, com ponto baixo. Aqui pode ser com ponto baixíssimo. Só unimos e tiramos, ó. Passamos o ponto baixíssimo. Vamos subir mais 20 correntinhas. Unimos novamente com um ponto baixíssimo na primeira que a gente começou a subir aqui. Qualquer uma delas, né? Só bem pertinho pra gente formar 3. Vamos mais uma vez, 20 correntinhas. Unimos novamente. Agora, nós deixamos um fio comprido pra gente prender na cabeça. Puxamos o fio. Vamos prender bem no anel mágico aqui em cima. Podemos usar o furinho do anel mágico, ó, e prender assim. Passamos por todas as correntinhas para ficar bem firme, ó. Pronto, prendemos bem. Agora, a gente pode dar um nozinho com o fio que a gente iniciou com a pontinha. Opa! Finalizamos o nosso macaquinho. Então, a gente pode agora personalizar, colocar lacinho, cachecol, como a gente preferir.
finalizamos o nosso macaquinho, mega fofinho, né, gente? Ele tá muito fofo. Então me contem o que vocês acharam e para quem fizer ele e for compartilhar nas redes sociais, pode me marcar com a hashtag que eu vou deixar aqui embaixo, fiz com a Glê, que eu vou lá, dou meu coração. Então, para quem me assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!